Você já percebeu como algumas pessoas conseguem sorrir para você, mandar mensagens fofas e até dizer que se importam, mas lá no fundo algo parece fora do lugar? No canal Segundo a Psicologia, nós falamos muito sobre comportamentos que revelam aquilo que as palavras tentam esconder. E hoje você vai entender, de forma clara e direta, como identificar uma das máscaras sociais mais perigosas, a do amigo falso. A psicologia moderna explica que relações superficiais ou manipuladoras costumam seguir padrões, e muitos deles passam despercebidos porque, no início, tudo parece normal. Só que quando você aprende a reconhecer certos comportamentos, não há como desver. É como acender a luz em um quarto escuro. De repente, tudo faz sentido. E por que isso importa tanto? Porque um amigo falso não traz apenas incômodo. Ele mina sua autoestima, drena sua energia emocional, manipula suas percepções e pode até prejudicar sua saúde mental sem que você perceba. Pesquisas em psicologia social mostram que vínculos ambíguos, aqueles em que a pessoa ora demonstra apoio, ora te coloca para baixo, são mais prejudiciais emocionalmente do que relacionamentos assumidamente ruins. É como conviver com uma bomba relógio emocional. Hoje você vai descobrir 7 comportamentos que só um amigo falso faz, e talvez muitos deles já tenham acontecido com você. Alguns parecem pequenos detalhes, outros são tão sutis que você só percebe muito tempo depois. Mas todos carregam um valor psicológico enorme e revelam exatamente quem está ao seu lado e por quê. Então, se você já sentiu que alguém te trata bem apenas na superfície, se alguma amizade te deixa sempre em dúvida, ou se você constantemente sai de certas conversas se sentindo menor do que entrou, fique comigo. Nos próximos instantes, você vai aprender a identificar padrões que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas relações. 1. Ele só aparece quando precisa de algo. A psicologia chama esse padrão de relação utilitária, um tipo de vínculo no qual uma das partes enxerga a outra como recurso, não como pessoa. Esse comportamento está associado ao que pesquisadores nomeiam como traços de manipulação social, presentes em características como narcisismo vulnerável, maquiavelismo e dependência emocional unidirecional. O amigo falso, que só aparece quando precisa, quase sempre justifica sua ausência, com frases prontas, sempre muito convenientes, como "minha rotina está corrida", "desculpa sumir, estou numa fase complicada", ou "você sabe como minha vida é louca". Porém, curiosamente, ele sempre ressurge quando precisa de conselhos, favores, apoio emocional ou até vantagens práticas. Esse tipo de relação é desgastante porque cria um desequilíbrio claro. Você dá e o outro apenas recebe. Em termos de psicologia das relações, isso gera o que se chama de dissonância relacional, quando suas expectativas de uma amizade saudável não são correspondidas pela conduta da outra pessoa. Conforme apontam estudos sobre vínculos assimétricos, esse padrão faz com que a pessoa explorada desenvolva um senso confuso de obrigação, acreditando que ceder constantemente é uma forma de manter a amizade viva, mesmo quando isso provoca desgaste emocional. O mais paradoxal é que o amigo falso de comportamento utilitário não costuma identificar suas atitudes como problemáticas. Muitos realmente acreditam que são próximos, que existe afeto e que sempre estiveram ali. Essa percepção distorcida ocorre porque, para ele, a amizade não é medida por reciprocidade, mas sim pelo quanto você está disposto a suprir suas necessidades. Do ponto de vista psicológico, esse é um traço clássico de pessoas que apresentam baixa empatia afetiva. Elas até entendem racionalmente que suas atitudes são abusivas, mas não conseguem sentir o impacto emocional causado no outro.
E como reconhecer esse padrão cedo? Observe a constância. Um amigo verdadeiro é presente na medida do possível, não apenas na conveniência. Já o amigo falso estabelece uma lógica de sumiço estratégico. Desaparece quando a vida dele está tranquila e aparece quando surge algum problema que o faça buscar apoio. Pesquisas em dinâmica social mostram que um vínculo saudável tem ida e volta, troca, presença equilibrada. Quando você percebe que a equação é sempre eu preciso, você ajuda, isso não é amizade, é exploração. Com o tempo, esse tipo de convivência vai drenando suas energias e criando um vazio emocional. Você começa a se questionar se realmente vale a pena manter alguém assim por perto. E essa reflexão é um sinal importante. Ela mostra que seu corpo emocional está reagindo ao desequilíbrio, tentando te alertar de que algo ali não é saudável. Esse é o primeiro e mais evidente sinal de falsidade. 2. Ele minimiza ou invalida suas conquistas. A psicologia entende a invalidação como uma forma sutil de agressão emocional. Segundo estudos na área de relacionamentos interpessoais, invalidar conquistas alheias é um comportamento comum em pessoas com baixa autoestima ou elevado senso de competição interna. O amigo falso, quando você compartilha algo positivo, costuma reagir com comentários do tipo: "Ah, mas qualquer um conseguiria isso. Você está exagerando. Nem foi tão difícil assim. Também você deu sorte." Ou até: "Nossa, mas só isso." Essas falas, mesmo que pareçam simples, revelam uma tentativa de diminuir o brilho do outro. Esse comportamento acontece porque, em muitos casos, ele enxerga seu progresso como ameaça. Se você cresce, ele sente que perde espaço. Para a psicologia social, isso está relacionado ao que chamamos de comparação ascendente desconfortável. Quando alguém se sente inferior ao perceber a evolução de outra pessoa próxima. Em vez de transformar essa percepção em motivação, o amigo falso transforma em ressentimento e ironia. Ele não quer que você note que está indo bem, porque isso destacaria o quanto ele está parado. Um estudo clássico sobre validação emocional mostra que pessoas que invalidam conquistas tendem a reforçar padrões de insegurança nos outros. É como se quisessem puxar você para baixo para mantê-lo no mesmo nível delas. A invalidação frequente pode gerar dúvida, culpa, vergonha e até medo de compartilhar novidades. Você passa a se perguntar: será que estou exagerando mesmo? Isso acontece porque o cérebro, ao ser constantemente exposto à desvalorização, internaliza a crítica e começa a acreditar nela. O mais importante é entender que ninguém invalida o que não teme. Quando alguém tenta diminuir sua conquista, isso revela mais sobre as dores internas dessa pessoa do que sobre seu mérito. Amigos de verdade celebram, vibram, torcem. Amigos falsos comparam, ridicularizam ou ignoram. A diferença é gritante. E se você perceber que sempre sai de conversas sobre suas vitórias se sentindo menor, algo está errado. Esse é um dos sinais mais dolorosos de falsidade, porque ele afeta diretamente seu senso de valor. 3. Ele espalha informações ou segredos sobre você. A quebra de confiança é um dos comportamentos mais marcantes de um amigo falso, e a psicologia explica isso como uma falha direta nos pilares de vínculos seguros. Estudos em comportamento social mostram que pessoas com traços manipulativos tendem a usar informações íntimas como moeda de troca para ganhar atenção, parecer mais interessantes ou fortalecer alianças com outras pessoas. Quando alguém compartilha algo que você confiou, não é sem querer, é escolha. O amigo falso costuma fazer isso de forma disfarçada. Ele solta detalhes que você disse confidencialmente, sempre com desculpas como "eu achei que não era um segredo",
poxa, desculpa, eu realmente não sabia. Ou eu só falei porque achei que não teria problema. E nesse jogo, ele se exime de culpa enquanto planta em você a sensação de vergonha ou exposição. Esse tipo de pessoa usa a sua vulnerabilidade como entretenimento ou como ferramenta de influência social. A psicologia chama esse comportamento de traição relacional, uma forma de agressão sutil que rompe os vínculos de segurança emocional. Quando um segredo é compartilhado sem permissão, seu sistema psicológico interpreta como ameaça, gerando aumento da vigilância emocional, medo de se abrir novamente e até dificuldade de confiar em outras pessoas no futuro. Essa reação é natural. O cérebro humano é programado para evitar riscos emocionais após uma quebra de confiança. Além disso, quando o amigo falso espalha informações, ele tenta manter a imagem de aliado, mas cria nas outras pessoas a ideia de que está por dentro de tudo da sua vida. É um comportamento egocêntrico, pois usa você como material. Psicologicamente, isso revela imaturidade afetiva e baixa consideração emocional pelo outro. Pessoas assim não entendem o peso que a palavra confiança carrega. Quando alguém vaza suas histórias, não importa se elas são pequenas ou grandes. Isso diz tudo sobre o caráter dessa pessoa. Amizade requer preservação, respeito e sigilo. A forma como uma pessoa trata suas confidências é uma extensão direta de como ela trata você. 4. Ele demonstra ciúme disfarçado de brincadeira. Esse é um dos sinais mais sutis e difíceis de perceber. A psicologia chama esse padrão de comunicação passivo-agressiva, quando a pessoa expressa incômodo ou inveja por meio de ironias, piadas e indiretas. O amigo falso raramente assume seu ciúme de forma clara. Em vez disso, faz comentários aparentemente leves, mas com intencionalidade emocional por trás, como: "Nossa, agora você só fala com aquela pessoa. Parabéns, né? Esqueceu dos velhos amigos." Ou "agora está importante demais pra gente." Esses comentários, apesar do tom de brincadeira, carregam um incômodo real. Estudos sobre linguagem emocional mostram que a ironia é uma das formas mais comuns de expressar sentimentos desconfortáveis. O amigo falso usa o humor como máscara para evitar parecer vulnerável, mas ao mesmo tempo quer te atingir. Ele tenta criar culpa ou insegurança, te fazendo sentir que está errado por ter outras amizades, outras conquistas ou novas etapas na vida. O ciúme de um amigo verdadeiro é diferente. Ele fala abertamente, conversa, expressa saudade com maturidade. Já o amigo falso usa o incômodo como forma de controle. Ele quer manter você limitado ao espaço em que ele está confortável. A psicologia social explica esse comportamento como reação ao medo de substituição. Quando a pessoa teme perder sua posição emocional e tenta, mesmo que de forma velada, desestabilizar o outro para manter proximidade forçada. Essa dinâmica pode gerar em você o medo de compartilhar novidades, receio de parecer metido ou culpa por se aproximar de outras pessoas. Em casos mais intensos, você passa a se policiar para não provocar brincadeiras ácidas, como se fosse sua responsabilidade contornar a insegurança do outro. Mas isso não é amizade. Ninguém deveria precisar encolher para caber no ego de alguém. Comentários ciumentos, travestidos de piadas, são um sinal claro de que essa pessoa não celebra sua expansão. Ela teme sua liberdade porque, para ela, você só é valioso quando está ao alcance. 5. Ele compete com você o tempo todo. A competição constante é um dos sinais mais desgastantes de falsidade. A psicologia chama esse fenômeno de comparação social defensiva. Em amizades saudáveis, existe admiração, troca e incentivo. Já no caso de um amigo falso, cada conquista sua se torna um gatilho. Ele tenta superar, minimizar ou transformar sua vitória em motivo de disputa.
Esse tipo de pessoa não consegue ouvir uma história sua sem tentar responder com algo maior. Se você fala que conseguiu um novo trabalho, ele responde com algo que ele também conseguiu. Se você compartilha uma conquista, ele procura uma forma de mostrar que já fez algo parecido, ou melhor. Essa dinâmica cria um ambiente relacional tóxico, como se vocês estivessem sempre em uma competição que só ele enxerga. Estudos em psicologia social mostram que pessoas competitivas em excesso tendem a ter autoestima instável, baseada em comparação externa. Em vez de celebrar sua felicidade, elas interpretam seus avanços como ameaça ao próprio valor. Assim, tentam recuperar a sensação de superioridade por meio de competição velada. É como se você estivesse sempre sendo testado, avaliado ou colocado em posição de prova. O problema dessa dinâmica é que ela mina sua energia social. Você passa a evitar compartilhar notícias boas para não sentir que tudo vira disputa. A amizade se torna pesada, cansativa e unilateral. E pior ainda, o amigo falso raramente reconhece seu próprio comportamento competitivo. Ele diz que é brincadeira, é só coincidência, ou é normal querer mostrar coisas também. Mas no fundo, tudo é uma tentativa de reafirmar sua posição de destaque. Amigos verdadeiros não competem, somam. Eles torcem, apoiam e celebram cada etapa sua, independentemente de onde eles estejam. Já o amigo falso precisa que você esteja sempre um passo atrás para se sentir seguro. 6. Ele fala mal de você para outras pessoas. Esse comportamento é um dos mais sérios. A psicologia chama isso de agressão relacional indireta, um tipo de comportamento que busca prejudicar alguém por meio da reputação, da imagem ou da credibilidade. O amigo falso costuma se apresentar como aliado na sua frente, mas por trás faz comentários que enfraquecem sua imagem. E o mais perigoso é que ele geralmente faz isso de maneira sutil, tentando parecer preocupado. Frases como: "Eu gosto muito dele, mas ele anda estranho. Não sei, acho que você deveria ficar atento com tal comportamento." Ou: "Não sei se posso dizer isso, mas ele tem agido de forma complicada ultimamente." São exemplos de como a falsidade se manifesta de forma disfarçada. Ele planta dúvidas, insinuações ou críticas veladas que, com o tempo, criam uma imagem distorcida sobre você. Esse comportamento está diretamente ligado ao desejo de controle e influência social. Ao enfraquecer sua reputação, ele tenta elevar a própria, criando alianças que o coloquem em posição de poder dentro do grupo. Isso causa danos graves, porque afeta sua inserção social. A psicologia mostra que o ser humano depende de boas conexões para manter estabilidade emocional. Quando uma pessoa tóxica interfere nisso, ela mexe diretamente com sua segurança psicológica. Outro ponto importante é que quem fala mal de você para os outros, certamente fala mal dos outros para você. Essa pessoa cria uma rede de fofocas para se sentir relevante e no controle das narrativas. O perigo é que muitos amigos falsos fazem isso sorrindo, mantendo uma postura de proximidade para não levantar suspeitas. Quando você descobre esse tipo de comportamento, a decepção costuma ser intensa, porque quebra um dos fundamentos da amizade: lealdade. A verdade é simples: quem te diminui para outros não está do seu lado e nunca esteve. 7. Ele torce pelo seu fracasso, mesmo disfarçando apoio. Esse é o sinal mais doloroso, e a psicologia o chama de pseudo-apoio. Por fora, o amigo falso usa palavras positivas, mas por dentro sente alívio ou satisfação quando algo dá errado na sua vida. Esse comportamento nasce de um tipo de inveja chamada inveja maliciosa, que não motiva, mas destrói. Em vez de querer ter o que você tem, a pessoa quer que você não tenha.
Esse amigo costuma demonstrar apoio com frases ensaiadas, mas sempre deixa escapar comentários que revelam sua verdadeira intenção. Ele diz: "Estou torcendo por você", mas depois acrescenta: "Mas eu acho muito difícil. Não sei se é seu momento." Ou: "Não se decepcione se der errado." Ele tenta manter a imagem de aliado, mas enfraquece sua confiança. É como oferecer um abraço e empurrar ao mesmo tempo. Pesquisas sobre inveja maliciosa mostram que pessoas assim têm dificuldade de lidar com conquistas de pessoas próximas, porque isso ativa sentimentos intensos de inferioridade. Em vez de elaborar esses sentimentos, elas tentam sabotar discretamente o progresso alheio, seja com comentários desmotivadores, seja com falta de apoio real. Esse falso amigo muitas vezes fica mais confortável quando você está mal. Ele se aproxima mais, mostra mais carinho, parece mais presente quando você está triste ou enfrentando dificuldades. Mas quando você está bem, ele desaparece, critica ou se distancia. Isso acontece porque o sucesso do outro aciona inseguranças internas que ele prefere evitar. Reconhecer esse padrão é fundamental para proteger sua saúde emocional. A verdadeira amizade deseja ver o outro florescer. Se alguém demonstra desconforto diante do seu progresso, essa pessoa não está ao seu lado, está ao lado da própria insegurança. Quando juntamos todos esses comportamentos, percebemos um padrão claro. O amigo falso não machuca de uma vez só, ele desgasta aos poucos. A psicologia explica que relações ambíguas, aquelas em que alguém demonstra afeto em alguns momentos e hostilidade em outros, são emocionalmente mais nocivas do que relações assumidamente negativas. Isso acontece porque o cérebro humano lida mal com inconsistência. Ele tenta explicar, justificar, insistir, acreditar que foi só um dia ruim. Mas, quando os comportamentos se repetem, não é acaso, é padrão. E reconhecer esse padrão é libertador. Não porque você precisa romper imediatamente com todas as pessoas que apresentam esses sinais, mas porque pela primeira vez você passa a enxergar com clareza o que está acontecendo. Você entende que não é sensível demais, não está exagerando, não está interpretando errado. Sua mente apenas está reagindo a algo que realmente te machuca. E essa reação é válida. A psicologia reforça que relações saudáveis são construídas sobre 3 pilares: segurança emocional, reciprocidade e respeito. Tudo o que se afasta desses elementos tende a gerar desgaste psicológico. Quando alguém invalida suas conquistas, compete com você, fala mal de você, usa suas vulnerabilidades ou torce pelo seu fracasso, essa pessoa não está ao seu lado. Ela está ao lado das próprias inseguranças. E talvez o ponto mais importante seja este: perceber falsidade não significa que você falhou na escolha de amigos. Significa que você cresceu ao ponto de identificar o que antes passava despercebido. Isso é maturidade emocional, é autocuidado, é consciência das próprias necessidades. Se algum desses comportamentos apareceu em sua vida, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas passam por isso, e compreender esses padrões é o primeiro passo para proteger sua paz emocional e fortalecer vínculos verdadeiros. Quando você entende esses 7 comportamentos, tudo começa a fazer sentido. A psicologia mostra que identificar padrões de falsidade não é sobre criar paranoia, e sim sobre preservar sua saúde emocional. Nem sempre conseguimos evitar que pessoas assim cruzem nosso caminho, mas podemos e devemos escolher quem permanece. A amizade verdadeira é leve, recíproca, honesta e segura. Ela não machuca, não diminui, não compete e não tenta te controlar. Ela soma, ela expande, ela te faz respirar melhor. E se você percebeu que alguém próximo apresenta vários desses sinais, respire fundo. Isso não significa que você é fraco ou ingênuo.
Significa que você é humano, que acredita no melhor das pessoas e que agora tem conhecimento suficiente para reconhecer o que antes passava despercebido. Esse é o primeiro passo para construir relações mais saudáveis e verdadeiras. Muito obrigado por assistir. E agora eu quero saber de você. Qual desses 7 comportamentos você já percebeu em alguém que considerava amigo? E qual deles você acha que é o mais perigoso? Conta aqui nos comentários porque sua experiência pode ajudar outras pessoas também.